Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 7 do podcast Âncora de Carreira, esse espaço para falar de empreendedorismo real e seus bastidores, e que neste mês de novembro, mês do empreendedorismo, vem refletir sobre as organizações de apoio. Cada vez mais nós vemos organizações femininas focadas no empreendedorismo. Isso certamente tem uma razão de ser. Em torno de 50% dos novos negócios são abertos por mulheres. Maravilha? Mais ou menos, porque o nosso empreendedorismo feminino no Brasil tem mais a ver com necessidade do que com oportunidade. E eu vou aqui me basear usando dados de uma pesquisa publicada recentemente, na verdade a terceira edição do Índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras, que se baseou em dados de organizações internacionais como a Unesco, a Organização Mundial do Trabalho. Até quem me chamou a atenção foi a colega Neuza Frois, porque o Âncora de Carreira também tem uma rede poderosa de apoio de informação. E ali, então, nesse índice, nós, Brasil, aparecemos em 5º lugar no quesito de resultados de avanços das mulheres, porque a nossa presença realmente aumentou. Mas nós somos 32º entre 58 economias estudadas no que se refere aos melhores lugares para mulheres empreenderem. Ou seja, nós avançamos mesmo em ambiente adverso, em ambiente hostil. E aqui, como eu sei que nós temos ouvintes nos Estados Unidos, a boa notícia, e vocês devem sentir isso por aí, é que os Estados Unidos é o primeiro lugar, nos melhores lugares para mulheres empreenderem, seguido da Nova Zelândia, Canadá, Israel e Irlanda, baseado nesse índice que eu referi. Enfim, feita esta introdução, eu trago para a conversa as nossas convidadas, que são representantes de organizações, de grupos, de aglomerados de mulheres focadas e interessadas em empreender. Uma delas, Iva Cardinal, que é a idealizadora da Confraria do Batom, que esse ano fez 10 anos. Tudo bom, Iva? Olá, Sabrina. Olá, ouvintes do podcast do Âncora de Carreira. É um prazer estar aqui contigo, com a Mariana. Muito obrigada. Sim, eu concordo plenamente contigo quando a gente fala em progredir em um ambiente adverso, né? Eu li a mesma pesquisa que tu, que corrobora com estudos do GEM, e nessa pesquisa aponta que 44% das mulheres no Brasil empreendem por necessidade, né? O Sebrae aponta como dois principais fatores das pessoas em geral se moverem para empreender: oportunidade ou necessidade, e as mulheres num índice maior do que os homens. 44% das mulheres empreendem por necessidade contra 32% dos homens. E além disso, alguns aspectos nos dificultam, né? A questão de o ambiente empreendedor no Brasil. A burocracia é um deles, instabilidade econômica e alguns que são bem femininos, né? Talvez a falta de apoio, inclusive para as empreendedoras que são mães e muitas vezes não encontram a creche ou o apoio, enfim, para os filhos, né? Questões de logística, enfim. Então, são vários os fatores que, em especial no Brasil, né, fazem com que só realmente as bem corajosas, aquelas que têm uma resiliência assim, importante, coloquem as suas ideias em prática e passem a empreender. E até a questão da própria oferta de crédito, né? Dentro de alguns critérios que algumas mulheres, pela situação de vida que têm, acabam não se enquadrando e não conseguem receber o dinheiro para uma primeira iniciativa. Ou, inclusive, pagam mais caro. Esse é um outro dado também que me chamou bastante atenção. Apesar da taxa de inadimplência entre empresárias mulheres ser menor, nesse comparativo, elas pagam, em média, um valor de juros maior do que os homens. Isso é outra injustiça. Tem um outro dado interessante, que é de que negócios abertos por mulheres muitas vezes têm um olhar e um impacto social, assim, voltadas para a melhoria do ambiente em questão e não apenas para o lucro em si. Mas até já foi cumprimentada aqui pela Iva, que está conosco também, a Mariana Ferreira dos Santos, que é uma das coordenadoras do Grupo Mulheres do Brasil, que é um movimento, eu tinha dito nacional, mas já é internacional, e que completou 2 anos aqui na seção do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, Sabrina. É um prazer estar aqui no Âncora de Carreiras, nesse podcast, falando sobre empreendedorismo feminino, que é uma das nossas causas mote aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, né? É um estado onde a gente tem mulheres empreendedoras como Iva Cardinal e dentre tantas outras que estão aí batalhando para o desenvolvimento não só
do seu empreendimento, mas também impactar e levar outras mulheres, né, para o sucesso no mundo do empreendedorismo, apesar desse ambiente um pouco hostil que nós temos no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Nós temos mulheres que estão colaborando para esse avanço, né, que estão superando essas barreiras, essas dificuldades, dando umas as mãos às outras e conseguindo crescer neste ambiente hoje. Então, queremos falar assim com todo o Brasil e sabemos que estamos chegando em vários outros países, inclusive, e às vezes as mulheres estão deslocadas, às vezes estão longe das suas redes familiares, das suas redes de apoio. Então, quem sabe fomentar, se não tem em torno de si alguma rede a qual ela possa se inserir, talvez formatar pequenas redes. E por isso a gente vem contar aqui um pouquinho dos inícios e das caminhadas desses dois grupos que têm características bem específicas que a gente vai conhecer a partir de agora. Por exemplo, a Eva Cardinal está à frente da Confraria do Batom, que tem um início que é, muito resumidamente aqui, mas agora ela explica melhor como é que se formatou, de um grupo de amigas de necessidades particulares e de apoio ali naquela rede de afinidades, que foi buscando contribuições, crescendo e montou um modelo de negócio, é uma empresa, né, Iva? E como é que está funcionando isso? Fala um pouquinho do início e do desafio que foi essa caminhada, porque hoje quem aqui no Rio Grande do Sul e fora ouve e a Iva Cardinal falando da Confraria do Batom e acompanha nas redes sociais, pode dizer, mas para a Iva é fácil, olha só o que é a Confraria do Batom. Mas tudo tem um começo, 10 anos são 10 anos de investimento, né, Iva? Começou em maio de 2009, Sabrina, a Confraria, de maneira muito despretensiosa, assim, eram amigas reunidas em torno de, o que tinha em comum era a necessidade de ter um conteúdo de qualidade que tivesse ligado ao mundo feminino, né, às nossas inquietações, e que a gente se reunisse, né, então, muito mais do que um encontro ali de amigas, a gente queria trazer um conteúdo de qualidade com os nossos convidados para ser discutido e a gente crescer juntas naquela discussão. Isso começou, inclusive, nosso primeiro tema foi sedução, porque a gente acredita que a mulher, né, tem que ser feminina, inclusive, né, porque também a gente falou nessa questão do ambiente hostil em vários aspectos, a gente não pode perder a feminilidade. E a partir desse primeiro encontro que levou essa temática, né, para discussão, nós gostamos daquele formato das amigas e as amigas das amigas se encontrando. E desde maio de 2009, nós temos orgulho de dizer que todos os meses tivemos um encontro, né, da confraria. Até 2013 era um grupo informal, com regras, com pilares, com a marca registrada, enfim, mas muito mais por uma dedicação minha e de outras pessoas, de maneira voluntária. Ainda um projeto paralelo. Exatamente, eu sempre me referia ao projeto do coração, né? Eu com a minha carreira, né, de empresária e tal, e todo mundo se doando de maneira voluntária, como um projeto literalmente do coração para várias. E a partir de 2013, sentimos a necessidade de profissionalizar. Então, foi aberto um CNPJ, né? Então, hoje a Confraria do Batom é uma empresa, né? E muito preocupada com o mesmo DNA lá de trás, que é os encontros presenciais com conteúdo, mas de forma profissional, né? Organizada e sendo uma empresa. Então, isso para nós foi um passo importante, inclusive para a gente oferecer soluções melhores para as mulheres que participavam conosco dessa rede. Mas uma coisa que eu tenho bastante orgulho de dizer é que nunca se perdeu nossos princípios básicos lá de trás, né? Que era o encontro presencial, o conteúdo de qualidade, a preocupação com que as pessoas fossem bem acolhidas nos nossos encontros e se sentissem bem. Porque um dos pressupostos de todas as redes, eu acho que pelo menos poderia ser, é a questão de acolhimento, né? Porque, em especial na jornada empreendedora, que é um dos temas que a gente trata, porque acreditarmos que a independência financeira das mulheres é algo extremamente importante. Então, o empreendedorismo é um dos nossos focos, né, de discussão, mas a gente acredita que ao sentirmos que outras mulheres já passaram pelo que a gente está passando em vários temas, ao sentirmos que temos um apoio, que temos uma acolhida, eu acho que torna a nossa caminhada mais leve, né? Então, essa preocupação, ela vem desde 2009 e se mantém até hoje nos nossos encontros. A gente tem muito orgulho disso, assim. E é interessante que algumas empresas, depois de uma caminhada, percebem a necessidade de deixar claro um propósito, né? A Confraria do Batom, ela nasce de um propósito. Ela vem trabalhando um propósito e se torna uma empresa.
né? E tenho sido testemunha disso, né? Acompanhando, participando, as palestrando, né? A geração de conteúdo que tem lá. E realmente a gente às vezes fica num grupo de amigos que está super bem sustentado em relação a isso, as suas relações, inclusive, né? De casamento, de família. Mas não é todo mundo que tem, então é interessante que se tenha um espaço em que se propicia isso e que se torne referência, né? Assim, as pessoas sabem onde procurar. E acho interessante, até vou te pedir para tu falar dos 4 pilares, assim, apontar pelo menos cada um deles, porque eu sempre digo que o âncora de carreira, ele é esse bastidor do empreendedorismo, né? E por isso que alguns homens que ouvem o podcast me perguntam, mas por que empreendedorismo feminino e materno? Eu disse, não, ele não fala só disso, mas ele não esconde que atrás de decisões de negócio estão vínculos familiares, estão decisões pelos filhos, estão recuos também por essas questões, né? Então, os pilares que são trabalhados pela confraria. Sedução, bem-estar, beleza e independência financeira. Isso desde lá de 2009, ainda quando era esse grupo informal, nós reunimos. E quais são os temas, né, que são importantes para a mulher ali, aquele grupo de mulheres e tal. E tem o quinto pilar que vem de maneira sutil em alguns momentos e mais forte em outros, que é justamente a maternidade, né? Então, essa questão de termos pilares, termos grandes assuntos que são tratados, isso acaba dando um rumo. Então, as pessoas que de repente estão pensando em formar os seus grupos, né, e a partir disso as suas afinidades, o seu público, essa é uma questão importante, saber sobre o que se fala, né, nesse grupo, sobre quais são as bandeiras que esse grupo levanta, ou como a própria Luísa Trajano no Mulheres do Brasil, quais são os inegociáveis, né? Então, a gente é importante ter a questão dos valores ou das coisas que são outros aspectos são relevantes na confraria. Todos os nossos eventos, são mais de 10 eventos diferentes, seguem como pressuposto a questão de conteúdo, interação e ajuda mútua. Isso são os nossos inegociáveis, né? A gente tem sempre que ter esses 3 aspectos sendo levados, né, nos nossos encontros presenciais. O acolhimento também é um dos nossos valores importantes. Então, para quem eventualmente está pensando em formar uma rede de apoio, saber qual é o seu propósito, né? Por que eu vou reunir, sejam mulheres, enfim, que é o nosso tema aqui, que assuntos eu vou tratar? O que para nós, como grupo, é algo inegociável? E imagino que não tenham pressa, né? Assim, vejam a caminhada e o amadurecimento do que foi a própria Confraria do Batom, que hoje tem as suas associadas, se estrutura a partir de eventos e de mensalidades. Então, como eu falei, uma empresa. E aí, a gente passa para Mariana. Eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, da tua trajetória e como é que tu vens te tornar uma coordenadora do Grupo Mulheres do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Essa vinculação, né, e como é que tá sendo esse trabalho? Bem, eu sou filha de militantes, então não tem muito como a fruta cair longe do pé da árvore. A minha trajetória familiar é muito ligada às questões raciais e de gênero, né? E para mim sempre foi muito importante o ambiente onde eu vivo, assim. Então, vi desde cedo minha mãe lutando pelas questões de gênero, pelas questões raciais, meu pai também militantes sindicalistas. Então, foi muito natural eu me engajar, não só no propósito meu próprio, né, minhas ambições pessoais, mas também em ajudar o próximo, em conseguir transformar esse mundo em algo um pouco melhor do que nos foi deixado. Assim. A Mariana que é advogada, né, Mariana? Sim, eu sou advogada de formação, então promover justiça vai além do meu propósito só familiar, vai para minha carreira profissional, acabo optando por atuar na advocacia um pouco por isso, né? E sempre engajada em vários projetos que tem esse objetivo, assim, de promover transformações, de mexer com a base da sociedade brasileira, né? E a partir deste momento eu consegui encontrar o Grupo Mulheres do Brasil. Na verdade, o Grupo Mulheres do Brasil que me encontrou. Como é que foi isso?
Soraya Schutel começou a promover um diagnóstico há um pouco mais de 2 anos atrás. A Soraya Schutel falou aqui no primeiro episódio, busque lá, que foi quando a gente falou de aceleração. As aceleradoras femininas, estava sendo lançada a aceleradora de mulheres empreendedoras da Federação. No mesmo mês que a gente estava lançando o primeiro episódio, a gente conversou sobre isso. Conseguiu fazer um casamento. Isso aí. Pois então, a Soraya começou a mapear algumas mulheres com iniciativas interessantes. Eu já venho da diretoria da Reafro, que é a Rede Brasil Afroempreendedor, já participei de outros projetos, como Inovativa Brasil, da Endeavor, enfim, já vou indo militando nesse movimento faz um tempo. A Soraya e a Onília Araújo conseguiram me identificar no meio desse mundo e me convidaram para eu atuar na causa de igualdade racial, junto com a minha mãe, Maria Cristina, e a partir daí desenvolver um trabalho para essa questão de igualdade racial, que é uma das ações globais do Grupo Mulheres do Brasil. Então, elas entendiam que tinham que ter mulheres que fossem mais ativas e propositivas dentro da causa. Eu desenvolvi ao longo do ano de 2018 um trabalho voltado para o afroempreendedorismo para mulheres, chamado Afromentoring. É uma mentoria para mulheres negras, desenvolvida por mulheres brancas e negras, né? Então, foi um sucesso, foi muito energizante, assim. Foi aquele golpe de esperança que a gente tanto precisa, né? A gente viu empreendimentos se transformarem completamente. A gente tem empreendedoras hoje em São Paulo, a gente tem empreendedoras hoje exportando. Foi muito interessante o nosso resultado. E a partir do nosso resultado, Luísa Helena Trajano e Soraya Schutel acharam interessante também, em reunião com as colegas do Grupo Mulheres do Brasil, eu assumi a liderança do núcleo aqui em Porto Alegre, em conjunto com a Cristiane Steigleder, né? E viemos desempenhando... Que responsabilidade, né? Esse papel, que é uma super responsabilidade, porque é um grupo de peso nacionalmente e internacionalmente reconhecido, e com uma liderança super forte, né? Nossa presidente é a Luísa Helena Trajano. Então, eu acho que ela serve também de inspiração para todas nós mulheres, como batalhadora, como guerreira, como alguém que realmente faz acontecer aqui no Brasil e no mundo. E olha, eu tive a oportunidade de mediar o evento que aconteceu no Teatro São Pedro nesse mês de novembro, no início do mês, e pegar um pedacinho da reunião do núcleo, assim, nos bastidores, só observando. E realmente a Luísa Helena Trajano, né, da Magazine Luiza, bastante conhecida no Brasil, é uma mulher pragmática, assim, que o pessoal vai, não tem desvio de conversa, não tem floreio. Ela disse, bacana isso que vocês estão fazendo, mas olha aqui, não esquece disso. Super focada, né? E eu vi ali uma preocupação dela nos bastidores, fazendo uma provocação para o núcleo de Porto Alegre, de aproveita este momento, esse teatro tá cheio de gente, aqui que tem que trazer o pessoal para trabalhar, porque só se engaja quem tá realmente com alguma atividade, com alguma tarefa a cumprir, né? Se a gente ficar muito tempo só assistindo, a gente acaba não se envolvendo tanto assim. Então foi realmente interessante assistir um pouco dos bastidores desse trabalho. E só explicando, assim, né, diferente da confraria que eu enfatizei, né, é um modelo de negócio, é uma empresa. O Grupo Mulheres do Brasil, ele é uma associação, até a Iva estava lá também, né, participando da reunião. Eu quero fazer uma parte, porque a Mariana tem um destaque impressionante. Ela lidera, assim, muito bem o núcleo daqui de Porto Alegre. Tenho também o prazer de fazer parte do Mulheres do Brasil. E é um destaque nacional, assim, o nosso núcleo, sobre as mãos da liderança da Mariana e da Cris. Realmente tem destaque por vários projetos, é show, assim, tipo, a liderança da Mari é muito inspiradora. Não, depois até diz as redes sociais aqui depois, não me cobrem da gente deixar registrado para o pessoal poder seguir o trabalho de cada uma. Mas como é que é o funcionamento? Alguém que está ouvindo o podcast agora, que queira entrar para o Grupo Mulheres do Brasil. Bom, enfim, tem, né, pode buscar em outros lugares, aqui em Porto Alegre tem um endereço específico, como é que é? Bem, aqui... Para entrar no Grupo Mulheres do Brasil como um todo, tem que acessar o nosso site, grupomulheresdobrasil.org.br. Bom, esse daí de qualquer lugar. Esse de qualquer lugar do acessar. mundo, você acessa, faz a sua inscrição. Em alguns poucos dias você recebe um link para a nossa plataforma, que é um workplace, onde vai estar todos os núcleos que a gente tem cadastrado no mundo inteiro.
Então, você sendo ou não uma mulher do Brasil que mora, de fato, no Brasil, você identifica um núcleo mais próximo, né, mais acessível e pode se engajar nas ações. Você pode entrar em contato com as lideranças, né, das causas ou inclusive do núcleo, entender quais são as ações que te tocam o coração, porque tem muito disso, assim. A gente entende a pluralidade, a gente entende a diversidade, e tem uma causa que vai te tocar. Então, a gente tem a Iva, que liderou brilhantemente a questão do combate à violência contra a mulher, né? Na causa pelo fim da violência contra a mulher. Então, foi uma causa que sensibilizou muito ela. A gente fez um colóquio maravilhoso falando sobre isso. Tem outras que vão se engajar pela questão do deficiente físico, outras que vão se engajar pelo próprio empreendedorismo, igualdade racial, educação. Então tem várias temáticas que são importantes para o desenvolvimento e para a transformação no Brasil, que as mulheres podem se sentir livres para se engajarem e para atuarem dentro dessas causas, né? Por meio do núcleo. Então o núcleo é uma forma só da gente conseguir organizar os nossos projetos e desenvolver o nosso trabalho de forma mais ativa, né, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, e também para que outros núcleos tenham a visibilidade, né? Às vezes a gente fala muito dessa questão do acolhimento, e a Iva é um expert, assim, de acolhimento. Não tem como não se sentir bem dentro da Casa da Confraria, e lá é o espaço que nós utilizamos no ano de 2018 e 2019 para fazer os nossos encontros, que têm sido maravilhosos. Todas as mulheres adoram o acolhimento que a Iva proporciona. E a gente tem realmente isso, conseguir empoderar e dar visibilidade para as mulheres que estão fazendo acontecer, né? Para as mulheres que estão aí na linha de frente, porque a gente sabe os obstáculos que é empreender hoje no Brasil, e tudo que a gente puder fazer para apoiar essas empreendedoras, para apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo, a gente vai fazer, né? Começando pelos nossos programas de mentoria. Hoje a gente tem 3 programas de mentoria: o Startup Mentoring, o Afro Mentoring e o Mentoria Empreendedora. Então, são programas que são um pouquinho mais de longo prazo, mas que estão tendo um retorno maravilhoso. A Iva também foi mentora do Mentoria Empreendedora. Então, a gente tenta agregar conhecimento e são mais fortes para realmente promover essa transformação. E para participar, tem algum tipo de custo para associada? Como é que funciona isso? Não, é gratuito, né? A associada só se inscreve, participa das reuniões. A gente tem todo um calendário mensal, né? Com uma agenda de encontros temáticos. Então, sempre realmente trazendo essas questões de conteúdo, que são conteúdos das nossas causas que já estão elencadas dentro das ações globais e também das outras causas que a gente tem. Hoje a gente tem 17 causas no Grupo Mulheres do Brasil. E todas as reuniões são temáticas para pensar nessas causas. São sempre organizadas por mulheres, né? Mulheres diferentes, respeitando a individualidade de cada mulher. Então, e trazendo diversidade. Então, a gente já teve a questão da maternidade, que a Iva aborda também muito bem, empreendedorismo, a questão financeira, carreira, educação, cultura. Então, sempre tem mulheres diferentes que trazem suas contribuições e que nos levam também, nos impulsionam a conseguir empreender essas diversas causas. Quem não está numa cidade que tenha um núcleo constituído, consegue acompanhar algumas coisas só pela plataforma? Digo porque a gente fez um podcast sobre conexões, por exemplo, que até era uma brasileira que estava de passagem aqui em Porto Alegre, mas mora nos Estados Unidos com a família, porque se mudou em função da carreira do marido e tal. E lá existem várias mulheres que estão, né, um pouco deslocadas, longe das suas famílias, desejando, às vezes, empreender. Elas conseguem fazer essa conexão, pelo menos via web? Conseguem. Nos Estados Unidos nós temos núcleos, inclusive. Temos o núcleo sul da Flórida, temos o núcleo Vales do Silício, estamos abrindo Boston e Chicago. Então, temos brasileiras já lá no Grupo Mulheres do Brasil, mas é importante esse acolhimento, assim. Então, por exemplo, a gente já teve visitantes do Núcleo Fortaleza, a gente teve visitantes do Núcleo Florianópolis. Várias mulheres, quando passam
por outros núcleos, né? Eu, inclusive, visito outros núcleos também, outras líderes, trocamos ideia. É sentir aquele aconchego. E várias me dão um relato, assim, olha, eu fui para Londres e fui para a reunião do núcleo de Londres, eu fui para Paris. Então é aquele espaço de, às vezes, pessoas que estão ou de passagem ou há muito tempo fora do Brasil, né? A gente tem um núcleo alemão, 2 núcleos na Alemanha super atuantes, que é aquele aconchego, aquele jeitinho nosso de acolher as pessoas e que às vezes em países que têm uma cultura muito diferente, as pessoas acabam sentindo essa falta. Então é um espaço seguro para te desenvolver esses vínculos e matar a saudade. Só repete pra gente o link de entrada. É grupomulheresdobrasil.org.br. Bom, então esse é o link de entrada e aqui falamos, né, a gente já tá encerrando o nosso tempo de podcast, da ideia de redes de apoio, que é bem isso que a Mariana acho que descreveu muito bem, assim, que é uma rede onde a gente passa a nós mesmos e nós mesmas e eu aqui trago muito isso. As convidadas sempre são pessoas que eu acabei conhecendo de algum lugar, assim, né, porque uma me comentou, eu fui num evento e troquei lá uma história, houve identidade, ou me indicaram por telefone, trocamos WhatsApps e enfim, a rede que acontece quando a gente também se expõe a isso, né? Mas que é sempre bom ter, assim, eu sempre digo que quem tem rede não cai e se cai não se machuca tanto. É, né? Verdade. Mas eu quero deixar um espacinho, porque o tempo avança, para nossa, eu digo que a nossa mentoria bibliográfica, né? Eu sempre peço que as convidadas tragam um livro que não é necessariamente técnico ou sobre o tema do podcast, mas que tem algum tipo de impacto nas suas vidas. Então, Iva, qual é o livro que nos traz aqui? Então, quando tu traz esse desafio, pra mim é difícil, porque eu gosto muito de livro. A gente tem na confraria uma biblioteca física com mais de 600 livros de negócios disponíveis para as confrades, mas eu queria trazer aqui para compartilhar com os ouvintes do podcast o meu gosto por biografias, né? E eu cito 3, pensando em empreendedoras, né, que me impactaram, as suas histórias. A primeira delas, que é a da Anita Roddick, que é a fundadora da The Body Shop, mas também as biografias da Coco Chanel e da Mary Kay Ash, né, que é a fundadora da Mary Kay, também são extremamente inspiradoras. E aí, como foram escritas depois da morte delas, foram escritas por terceiros, mas a da Anitta, que é o que eu trouxe hoje aqui para dar o destaque, foi escrita por ela mesma, né, e, obviamente ainda em vida, agora ela já é falecida, mas é a fundadora, lá em 1976, fundou junto com o marido, em Brighton, na Inglaterra, uma empresa de cosméticos sem ter a experiência. E ela se destaca nesse ambiente empreendedor pela empresa dela ter uma causa, né? E agora se fala muito em comércio justo, em respeito às mulheres, em observar determinados padrões, né, de cuidado com a natureza, com a sustentabilidade, com não ter testes em animais, enfim. Mas ela foi uma pioneira nesse aspecto, inclusive indo completamente contra, né, a onda ali dos anos 80 e 90, né, de produção industrial, enfim. E ela se tornou uma ativista política, né, levantando a bandeira dessa questão do comércio justo, do respeito à origem dos materiais e, inclusive, o respeito às mulheres, né, empoderando mulheres. Várias campanhas dela foram famosas, se tornaram famosas na época. E apesar de hoje, né, a The Body Shop ter sido comprada alguns anos atrás por uma grande multinacional do setor, ainda se respeita muito as ideias dela como fundadora e empreendedora. Então, como é que é o nome do livro? O livro dela é Meu Jeito de Fazer Negócios, Anita Roddick, da fundadora da The Body Shop. Bom, depois a gente eu coloco nas redes depois, né, no Insta, vocês já sabem, é @SabrinaTomasi, lá no Face tem a página Sabrina Tomasi Oficial, eu sempre compartilho as capas dos livros, as indicações de cada uma das convidadas. Mariana, o que trouxeste para nós? Bem, pra gente hoje eu trouxe, pra mim, uma das inspirações no mundo, que é a Angela Davis, e um dos livros, né, referência dela é Mulher, Raça e Classe. Para mim é muito importante, é um livro do início da década de 80, mas para mim ele é atemporal, assim, né? Ele fala muito sobre a questão racial, mas também a questão de gênero, falando um pouco sobre o feminismo negro, né? E é onde ele encontra conexões com o feminismo branco e outras causas políticas, principalmente pensadas a partir da perspectiva dos Estados Unidos, né, das negras norte-americanas. Mas o que não se difere tanto
do nosso feminismo aqui no Brasil, né? Então, a importância da gente entender a história, né, dessas mulheres negras e a história de como homens, né, e outras pessoas se apropriam ou não de histórias de mulheres, e sendo negras ou brancas, muitas vezes invisibilizando essas mulheres, né? Infelizmente, a gente não conseguiria falar, enfim, sobre tudo no livro, mas também não quero dar spoiler para quem quer ler. Mas é importante a gente ficar atento, né? Porque hoje nós, mulheres, temos um nível de educação e escolaridade muito alto, mas os livros mais lidos ainda são dos homens, né? Então, a importância da gente conseguir valorizar também as nossas escritoras, né? E conseguir se imergir em outras culturas, em outras perspectivas de mundo, que não só o olhar masculino. Os modelos, então, né? escolham, por favor, comecem a ler mais mulheres, sejam daqui ou de fora do Brasil, mas é importante a gente ter esse olhar e essa valorização da literatura feminina no Brasil. E essa coisa de rede, eu fico pensando, eu encontrei esses tempos, fui visitar uma pessoa que eu entrevistei aqui no podcast, e daí eu tava ouvindo a mãe dela, porque ela abriu um negócio junto com a mãe, e a mãe dela disse, olha, a minha geração entrou no mercado de trabalho, abriu o mercado de trabalho feminino, e a gente deixou um pouco de lado a maternidade, porque a gente precisava conquistar esse espaço, e era um espaço masculinizado, as mulheres se enquadraram nesse modelo. E ela disse, pra mim é muito bom ver as minhas filhas no mercado de trabalho, fazendo um retorno para a maternidade, assim, e brigando porque querem ser mães e ter espaço para tal. Então é um pouco isso, assim, teve uma frente que se enquadrou em certos modelos, e agora com um certo espaço ocupado, a gente pode dar um toque feminino e brigar pelo nosso espaço de ter uma maternidade também, né, mais ampla, ou mesmo das perspectivas femininas, assim, no ambiente de trabalho. O que eu sempre ressalto, que não é briga, né, que eu gostei que a Mariana mencionou, assim, são mulheres, para tratar de raça, são mulheres brancas e negras, né? No ambiente de trabalho, são homens e mulheres. Tudo é conciliável, né? Eu acho que ninguém chega em lugar nenhum se a gente não estabelecer aliados, né? A gente não precisa pensar exatamente como o outro. Até é bom que a gente tenha essa diversidade de pensamentos e de ideologias. É bom, é democrático. Que a gente saia da caixa, não só nem pensamento, mas que a gente né? consiga estabelecer, né? Tanto mulheres brancas quanto mulheres negras, tanto homens e mulheres, com essa questão de diversidade, realmente alinhar esses propósitos. Eu acho que é aí que tá o crescimento e o enriquecimento de redes. Uma rede de mulheres não precisa só de mulheres, a gente precisa do apoio dos homens para valorizar o nosso trabalho. E eu vou trazer como livro, já para abrir uma questão aqui que eu quero rapidamente a gente trazer o serviço nesse final de novembro. Eu trouxe o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é engraçado isso, porque é um livro assim que, sei lá, não me lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, que eu tive vontade de ler, que alguém me indicou, mas certamente faz mais de décadas. E só que esse ano, principalmente, ele cruzou na minha frente por muitas razões e por muitas pessoas. E eu disse, não, tá na hora de eu ler este livro. Eu comecei a ler, ele pode ser lido, não precisa ser na sequência, pode ser até por capítulos isolados, mas eu vou pegar um trecho do primeiro capítulo, O Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. Não se assustem, mas eu vou ler só um trechinho assim. No entanto, mesmo uma mulher que esteja morta de cansaço em suas lutas infelizes, não importa quais sejam, muito embora ela esteja com a alma exausta, ela ainda assim precisa planejar sua fuga. Ela precisa se forçar a seguir adiante, seja como for. Esse período crítico assemelha-se a ficar ao relento em temperatura abaixo de 0 um dia e uma noite. Para sobreviver, não se pode ceder à fadiga. Ir dormir significa a morte certa. Aí, essa reflexão, leiam o texto, porque ela fala de muito mais do que só as coisas concretas, mas da nossa psique, da nossa saúde mental. Mas eu vou trazer também aqui a questão da violência doméstica, né? Que é um assunto que foi muito provocado pela Luísa Helena Trajano nesse evento que teve em Porto Alegre, e através da rede, que foi composta pelo Grupo Mulheres do Brasil e que hoje é internacional, tem organizado uma caminhada para o próximo dia 8 de dezembro de 2019, né, que deve acontecer todos os anos. Mas então fica ao final deste podcast um convite, porque essa caminhada acontece aqui em Porto Alegre, mas
a provocação para que aconteça no Brasil inteiro e nos núcleos de fora do país, né? Então, 8 de dezembro deve ser um dia marcado por isso. Eu vou pedir só que a Mariana, então, dê um serviço, assim, de como as pessoas podem se conectar com esse evento, Mariana. Bem, Sabrina, esse evento ele vai acontecer em vários núcleos. A gente tem núcleos externos e internos aqui do Brasil acontecendo. Em Porto Alegre, a concentração é às 9 horas da manhã, como tu disseste, no dia 8 de dezembro de 2019, na Rua República 358, na Cidade Baixa, em frente ao Café da República. Nós saímos a partir das 10 horas, rumo ao Monumento dos Expedicionários na Redenção, né? Para se inscrever na caminhada, né? As primeiras inscritas terão uma camiseta da nossa caminhada pelo fim da violência contra a mulher. E você pode escrever através do Simpla, no link Combate à Violência contra a Mulher, né? Neste link vocês vão ter acesso às inscrições e retirar a camiseta até o dia 6 de dezembro. Vocês poderão retirar. Tá certo, então, como a gente já falou, tem a plataforma que pode ser acessada no Brasil e no mundo, e você se mantém informado, então, na participação deste evento. E assim a gente fecha mais um Âncora de Carreira. Se curtiu, compartilha, indica. Eu digo que esse também é um jeito de ajudar sempre 3 empreendedoras a cada episódio, né? Compartilhando o podcast e as nossas histórias por aqui. Se quiser colocar a sua marca nesse podcast ou levá-lo até o seu estabelecimento, fala comigo, visita o meu site, sabrinatomasi.com. Hoje eu agradeço o Alessandro Dornelles, da Todo Ouvido. Obrigada pelo áudio, né? Eu sempre tenho uma parceria masculina de alguma maneira, fazendo essa rede de apoio. Todo dia 30 a gente tem episódio novo. Muito obrigada, Iva. Obrigada, Sabrina, pela oportunidade de conversar aqui com vocês nesse podcast. Obrigada, Mariana. Obrigada, Sabrina. Foi ótimo estar aqui com 2 empreendedoras maravilhosas e que estão realmente transformando o espaço aqui em Porto Alegre. E obrigada a você que nos ouviu, que chegou até aqui. Até o próximo.